Olá pessoal, tudo bem? Quem que vos fala é o professor Jonas. Essa aula de hoje é a aula de número 26, é sobre dilatação térmica volumétrica dos sólidos, um assunto que nós iniciamos na semana passada, na aula, no dia 19, se não estou enganado, ok? Nós iremos resolver, pessoal, um exercício de fixação, o R15, ok? Nesta aula de hoje. Nós vamos explicar o que é esse fenômeno da dilatação volumétrica e vamos resolver este exercício na aula de hoje, tá certo? Pessoal, aqui, olha, dilatação volumétrica dos sólidos. Vamos imaginar aqui dois sólidos, tá? Esse sólido aqui, esse sólido que está numa determinada temperatura inicial, ok? Esse sólido ele é aquecido e ele tem as suas dimensões aumentadas, o seu volume aumentado. Então, como se trata de um sólido, todo sólido ele possui três dimensões. Ele tem uma largura, tem um comprimento e tem uma altura. Quando nós estudamos dilatação volumétrica do sólido, nós observamos que todas essas dimensões, a largura, o comprimento e a altura de um sólido, elas aumentam quando sofrem um processo de acréscimo da sua temperatura. Então, sofre um processo de dilatação, de aumento dessas dimensões. Então, veja bem, semelhantemente a aula que nós tivemos sobre dilatação térmica superficial, nós explicamos para vocês que a dimensão da altura, por exemplo, essa altura x, ela é determinada por essa expressão aqui, olha. X é igual a x0 vezes 1 mais alfa delta teta, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Nós admitimos que essa altura ela é um valor unidimensional, ou seja, ocorre somente aqui em uma dimensão, então se trata de uma dilatação linear. Da mesma forma, ocorre com esta largura, ok? Essa largura y0. E o comprimento final aqui desta largura y0 é determinada por essa expressão aqui, da dilatação térmica linear. Y é igual a y0 vezes 1 mais alfa delta teta, tá certo? Assim como o z, tá certo? O comprimento z, o inicial, e quando aquecido nós temos o z final, o comprimento final z. O comprimento final z é determinado por essa expressão, z é igual a z0 vezes 1 mais alfa delta teta. Como o novo volume aqui, pessoal, deste sólido aqui, ele é resultado da multiplicação das suas dimensões, ou seja, a altura vezes a largura vezes o comprimento, tá certo? X vezes y vezes o z, é o comprimento, aliás, é o volume final deste sólido aqui, após ele sofrer um processo de dilatação. Então aqui, olha, veja bem que para determinar aqui o volume final, foi feita a multiplicação de x com y e com z, tá certo? De maneira que foi feita essa multiplicação aqui, olha, x vezes 1 mais alfa delta teta, esta primeira parcela, vezes essa segunda parcela, vezes essa terceira parcela, ok? Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. O volume final é o valor do x, mas quem é o x? É x0 vezes 1 mais alfa delta teta, ok? Esse aqui é x0 aqui. A outra parcela, y0, tá certo? y0 vezes 1 mais alfa delta teta, ok? Aliás, isso aqui não é mais, é vezes, tá? Isso aqui representa o x, essa outra parcela aqui representa o y, vezes a outra parcela que representa o z, que é z0 vezes 1 mais alfa delta teta, tá certo?
Deixa eu apagar aqui esse Z aqui, que não ficou tão legível, para não gerar nenhum tipo de confusão, tá certo? Na hora de estudarem. Deixa eu verificar aqui, canetinha, então aqui é Z0. Z0 vezes 1 mais alfa delta teta. Esse produto aqui, pessoal, resulta nessa expressão aqui, ó, V igual a V0, tá certo? Porque nós vamos multiplicar x0 vezes y0 vezes z0, esse produto é o V0, ok? O V0 é quem? O volume inicial é o x0 vezes o y0 vezes o z0, tá? Ok? Aí esse 1 mais alfa delta teta ao cubo é porque 1 mais alfa delta teta aparece 3 vezes. 1 mais alfa delta teta vezes 1 mais alfa delta teta vezes 1 mais alfa delta teta. Então foi elevado ao cubo. Esse cubo da soma de dois termos deu esse resultado aqui, pessoal. Isso aqui é de produtos notáveis. Eu tinha explicado na aula passada. Então esse valor aqui, pessoal, ele é igual a zero. Por quê? Esse alfa aqui que eu tinha dito quando nós deduzimos a fórmula da dilatação superficial, esse alfa aqui é um valor pequeno. Então, todo valor pequeno elevado ao cubo, ele fica menor ainda, então ele tende a zero. Então, aqui, olha, o alfa elevado ao quadrado também ele vai tender a zero, de maneira que sobrou, pessoal, só isso aqui, olha, V0, 1 mais 3 alfa delta teta, ok? Sobrou isso aqui, olha. V é igual a V0 vezes 1 mais 3 alfa vezes delta teta. Só que esse 3 alfa aqui, olha, nós chamamos esse 3 alfas de lambda, tá? 3 alfa, tá certo? Aliás, gama. Gama é igual a 3 alfa. Essa letra aqui é uma letra grega chamada gama, tá certo? Alfa, beta e gama, tá? Então, resultando nessa fórmula aqui, esse 3 alfa nós substituímos por gama, tá certo? Então, aqui vai resultar nessa fórmula aqui, que é exatamente essa aqui. V é igual a V0 vezes 1 mais gama delta teta, ok? E esta letra representa o coeficiente de dilatação volumétrica do material. Então, a fórmula, pessoal, que vocês têm que assimilar é essa aqui, ok? Mas eu fiz um resumo dela aqui na próxima página, tá certo? Onde vocês podem visualizá-la, ok? Dilatação térmica volumétrica dos sólidos, fórmulas que você precisa saber, tá? Que V é o volume final do sólido, após sofrer um processo de expansão, processo de dilatação. V0 é o volume inicial, esse gama aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica do material, ok? Delta teta é a variação da temperatura, ok? E delta teta significa a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Da dilatação volumétrica é o seguinte, que delta V é a variação ocorrida no volume, é o volume inicial vezes gama delta teta. Volume inicial, gama delta teta, ok? Esta letra aqui, como eu falei, é chamada de gama. E esse gama é igual a 3 vezes do valor do alfa, tá certo? O alfa é o coeficiente de dilatação linear, e este gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, como foi dito aqui, ok? A variação do volume é o volume final menos o volume inicial, ok? O volume final é o volume inicial mais a variação do volume. E V, o volume final, é igual o volume inicial mais V0 gama delta teta. Essas duas fórmulas aqui, olha, elas são a mesma coisa, elas são iguais. Só que aqui ela está, o V0 está colocado em evidência aqui, olha. Eu coloquei o V0 em evidência, aqui tem 1 aqui, ó, ficou 1 mais aí gama delta teta, só porque o V0 que estava aqui foi para frente do parêntese. O V0 que estava aqui foi para frente do parêntese. De maneira que, se eu multiplicar, retorna esta fórmula original. Então, esta fórmula aqui, pessoal, é a fórmula que vocês têm que saber. Esta aqui, olha, é a mais usada, que vocês podem usar ora esta ou esta outra aqui.
para resolver as questões, tá certo? Esta aqui também, ó. Às vezes o problema da a dilatação já, e você com o V0 você soma e descobre o valor do volume final, ok? Após o processo de dilatação. Aqui encontra-se a fórmula que eu tinha explicado para vocês aí no slide anterior, ela está aqui resumidamente. E aqui ó, nós temos alguns materiais aqui, ó, porcelana, e aqui o seu coeficiente de dilatação volumétrica. Por exemplo, a porcelana tem o coeficiente de 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, ok? O ferro, um pedaço de ferro, tem um coeficiente de dilatação volumétrica de 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Aqui eu tenho um ouro, uma barra de ouro, uma barra de alumínio. E seus coeficientes de dilatação volumétrica. Então, observe bem que nós falamos até agora de 3 tipos de coeficiente. Do alfa, que é o superficial, do beta, desculpe, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Linear, o beta, que é superficial, ok? E agora este aqui, né, que é o gama, que é o volumétrico, tá certo? Volumétrico, quando nós estamos trabalhando com volume. Coeficiente de dilatação volumétrica. Ok? Então agora nós vamos resolver, pessoal, esse exercício aqui. Esse exercício, ele encontra-se resolvido aqui, tá certo? Só que às vezes vocês não entendem essa resolução, e aí eu vou fazer aqui essa resolução na próxima página para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então nós temos aqui o exercício R15. O coeficiente de dilatação médio de um sólido homogêneo é 12,2 vezes 10 a menos 5. Ele está fornecendo aqui o coeficiente de dilatação linear, ok? Quando nós trabalhamos com sólidos, nós temos que usar o coeficiente de dilatação volumétrica, tá certo? Tá? Então vamos lá, nós temos aqui, olha, eu vou colocar os dados aqui dessa questão, tá? Os dados. Primeiramente, nós temos quem? Aqui, olha, ele está fornecendo o coeficiente de dilatação linear. Portanto, está sendo fornecido o alfa, porque o linear é o alfa. O alfa, quanto vale o alfa? Vale 12,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, ok? É o valor do coeficiente de dilatação linear, tá? Ponto. Um cubo desse material tem volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Então, o volume inicial de um cubo formado por esse material é 20 centímetros cúbicos, ok? Esse material está inicialmente a temperatura de 10 graus Celsius. Então, aqui, ó, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius, ok? Vejam bem que eu estou pegando todas essas informações aqui do enunciado da questão. É fornecido o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é fornecido o volume inicial e a temperatura inicial, ok? Então, nós estamos com esse cubo aqui ao lado. Aqui, ó. O cubo está aqui. A temperatura inicial dele é 10 graus Celsius, o volume inicial eu não tenho o volume final, ok? Porque esse volume final ele depende também da temperatura que ele será aquecido, até a que temperatura ele atingirá, tá certo? Aí nós temos aqui duas perguntas. Letra A, o aumento, aliás, determine o quê? Letra A, o aumento do volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Veja bem, o problema está pedindo o aumento, somente o aumento, não está pedindo o volume final. Então, o problema está pedindo o aumento. O aumento, o que é o aumento? É a variação do volume. É o aumento. Quanto foi que aumentou?
Aumentou, era, por exemplo, 20, aumentou 5, aumentou 4, entendeu? Quanto foi que aumentou? Tá certo? Então é isso que está pedindo. Então a letra A está pedindo quanto aumentou. Então é a variação do volume. Aí nós sabemos, pessoal, daquelas fórmulas que eu passei para vocês, que eu disse, as fórmulas que vocês precisam saber. Olha só. Delta V, está aqui, ó. Delta V é o aumento. O aumento do volume é o volume inicial vezes gama delta teta, tá certo? Então nós vamos retornar aqui para o problema. Este aumento aqui de volume é quem? O volume inicial vezes o gama vezes o delta teta, ok? Só que veja bem, eu não tenho aqui a temperatura, a variação de temperatura, eu preciso da variação de temperatura. Mas o problema está me dizendo o seguinte: determinar o aumento do volume sofrido, aumento de volume sofrido pelo cubo quando a sua temperatura se eleva a 40 graus Celsius. Então ele está dizendo o seguinte: olha, quando a temperatura final for de 40 graus Celsius, qual é a variação desse volume? Olha, se eu tenho uma temperatura final, então dá para me descobrir a variação da temperatura, porque a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura final? 40. Qual é a temperatura inicial? 10. Então, qual é a variação de temperatura? 30, opa, 40 menos 10 é igual a 30. Então, a variação de temperatura é de quanto? A variação é de 30 graus Celsius. Esse cubo teve uma variação de temperatura na ordem de 30 graus Celsius. Ok? Então, com isso, pessoal, eu consigo determinar qual foi o aumento de volume, tá certo? O ΔV. O ΔV é igual. Qual é o volume inicial? Está aqui, ó. O volume inicial é igual a 20 centímetros cúbicos. Então, eu vou colocar aqui 20 vezes o gama. Opa, só que eu não tenho gama. Eu tenho quem? Eu tenho o valor do alfa, né? Eu tenho o valor do alfa. Mas só que o gama é 3 vezes o valor do alfa. Tá certo? Então, primeiramente, eu vou apagar aqui, né? Porque eu vou ter que determinar, primeiramente, o valor do gama, que eu não tenho o valor do gama. Então, eu vou apagar aqui e vou determinar, primeiramente, o valor do gama, tá certo? Quanto vale o gama? Quanto vale o valor do gama? O gama é 3 vezes o valor do alfa. Então, o gama vale quanto, pessoal? 3 que multiplica o valor do alfa. Mas eu sei quanto vale o valor do alfa. O alfa vale 12,2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, gama vai valer quanto? 3 vezes 12,12. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 12 é 36. Então, é 36,6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 36,6 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Graus Celsius elevado a menos 1. Este, portanto, aqui é o valor do gama que eu vou precisar para determinar o ΔV, ok? Agora, eu vou determinar o valor do ΔV. Quanto vale o ΔV? Ora, o ΔV é quem? O volume inicial. Quanto vale o volume inicial, pessoal? O volume inicial é 20. Está aqui, olha. O volume inicial vale 20. Ó. ΔV é o volume inicial, V0, ok? Esse V0 aqui não parece que não está aparecendo com V0. Deixa eu colocar um zero maior. V0 vezes o gama vezes ΔT. Então, V0 vale 20. Então, eu tenho aqui, ó, 20 vezes o valor do gama. Acabei de determinar o gama. 36,6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, que é igual a 30. Então, isso aqui é igual a 30. Então, pessoal, olha só, o ΔV, então, será igual a 20
vezes, eu vou colocar esses valores significativos tudo aqui na frente, vezes o 30, vezes 36,6 vezes 10 elevado a menos 6. Tá certo? Pessoal, veja bem aqui, olha. Eu vou multiplicar aqui, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ΔV é igual. Vou multiplicar o 2 por esse 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Tá certo? 6 vezes quanto? Ó, tem um zero aqui, eu vou colocar 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque tem dois zeros aqui. Olha, na verdade é o seguinte, 20 vezes 30 é 600, tá? 606 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 6 vezes 100 é 600, ok? Aí vezes o quê? 36,6 vezes 10, 10 elevado a menos 6, tá certo? Agora, pessoal, eu vou colocar esta minha essa minha imagem aqui para cima para poder eu aproveitar esse espaço aqui, tá? Então eu vou pegar agora aqui e vou passar aqui para cima, tá? Ok. ΔV é igual. Eu vou colocar aqui esse 6 multiplicando esse 36. Vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 36, ok? Ok, pessoal, vou organizar aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui o 6 vezes o 36,6 que multiplica 10, olha só. Estou colocando aqui, olha, 6 que multiplica 36, aqui, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 6. Vou fazer a multiplicação desses dois aqui, olha. Eu tenho que ΔV é igual a quanto? 6 vezes 36,6 é igual a 219,6, ok? Vezes. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. Vou somar 2 menos 6. Quanto é 2 menos 6, pessoal? 2 mais menos 6 fica 2 menos 6. 2 menos 6 é igual a menos 4. Então, ΔV é igual a quanto? Eu tenho aqui 219,6 vezes 10 a menos 4. Quando eu tenho isso aqui, ó, essa expressão aqui, significa o seguinte. Deixa eu abrir um espaço bem aqui para me usar essa parte aqui superior aqui, tá? Para poder fazer um cálculo aqui para explicar para vocês isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 219,6. Isso aqui está multiplicando, pessoal, por 10 a menos 4. 209,6 vezes 10 a menos 4. O que significa 10 a menos 4? Quer dizer o seguinte, que eu tenho essa vírgula está bem aqui, eu vou andar 4 vezes essa vírgula para a esquerda. Então, eu vou andar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, eu coloco vírgula aqui, ó. Aí coloco 0 aqui e 0 aqui. Então, isso aí vai ser o seguinte, vai ser, ó, 0,0219,6. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar aqui. Ó. Vai ser igual a 0, quantos zeros ali? 0,2196. O que, pessoal? Centímetros cúbicos, porque isso aqui é volume. O aumento do volume. Então, é um volume também. O aumento de volume tem um volume em centímetros cúbicos. Como o volume inicial está em centímetros cúbicos, então esse volume aqui, esse aumento de volume também é em centímetros cúbicos. Só que é o seguinte, eu não vou colocar, pessoal, esse valor todo aqui. Eu vou arredondar isso aqui, tá? Para 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3 para cá, ó. Só que como é que é a técnica de arredondamento? Eu olho para o número posterior. Se eu quero 3 casas decimais, 1, 2, 3, até essa casa decimal aqui, eu vou olhar para o número que está aqui na frente, antes do 1. Aqui é o 9, né? Então, aqui o 9, como é maior do que 5, esse 1 aqui vai arredondar para 2. Então, vai ficar 0,0.
ao invés de ser 21, será 22 aqui arredondado esse 1 para 2. Centímetros cúbicos. Então, pessoal, isso aqui é o aumento de volume, ok? É o aumento de volume quando este cubo aqui, quando este cubo aqui, ele sofreu uma variação de temperatura na ordem de 30 graus. A temperatura dele é 10 graus, aumentou para 40 graus, ele estava num volume inicial de 20 graus, tá certo? 20 graus, aliás, de 20 centímetros cúbicos era o volume inicial, aí o volume aumentou 0,022 centímetros cúbicos só. Aí teve um aumento de 0,022, bem pequeno, tá certo? Então, se o problema estivesse pedindo qual é o volume final, aí nós teríamos que somar esse volume inicial com a variação desse volume, para obter o volume inicial. Como não solicitou o volume inicial, nós vamos terminar por aqui, tá ok? Então, nós já temos aqui o volume, a variação do volume, a variação ocorrida no volume. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos passar aqui para a letra B. Tá? A letra B é o seguinte: qual é a dilatação relativa correspondente? Nós explicamos logo no início, quando nós estudamos a dilatação linear, que a dilatação relativa, que é o DR, a dilatação relativa, ela é representada pela razão entre o volume inicial, tá certo? Aliás, não é o volume inicial, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui, não é o volume inicial. A dilatação relativa é um valor expresso em porcentagem, tá certo? Como é que eu calculo a dilatação relativa? A dilatação relativa, pessoal, é o seguinte: é a razão entre a dilatação volumétrica, a variação do volume, pelo volume inicial. Então, eu pego a variação do volume, ok? ΔV dividido pelo volume inicial. E vou multiplicar isso aqui por 100 para poder expressar isso aí em porcentagem. Então, a dilatação relativa é igual ao ΔV. Quem é o ΔV? O ΔV nós calculamos. O ΔV é 0,022. Quem é o volume inicial? O volume inicial é 20 centímetros cúbicos. O ΔV também é em centímetros cúbicos, tá certo? Então, quanto é o ΔV? É 0,022 dividido pelo volume inicial, que é igual a 20, tá certo? Veja bem, eu tenho aqui, olha, eu sempre resolvo dessa forma, tá? Como vocês não têm calculadora na hora da prova, então vocês têm que tentar resolver por meio de um método que vocês não usem esse benefício da calculadora, tá certo? Então, como é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse valor aqui e vou transformar em um número inteiro. Como é que eu transformo 0,022 em um número inteiro? Como é que eu faço isso, pessoal? Eu tenho que multiplicar aqui, pessoal. Eu tenho que multiplicar aqui o numerador por um valor, de maneira que esse numerador vai se transformar em um número inteiro. Então, isso significa que eu vou ter que fazer o seguinte: essa vírgula aqui, ela vai ter que ficar aqui, ó, nesta posição aqui, ó. Vou andar quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Andar a vírgula 3 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 1000, por 10 a terceira. Ok? Só que se eu multiplicar o numerador por 1000, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui no denominador. Ok? Para não alterar. Então, quando eu multiplico por 1000, a vírgula anda 3 vezes. 1, 2, 3, aí fica 22. Transformei em um número inteiro. Quando eu multiplico aqui, ó, o 20 por 1000, vai ficar 20.000. 20.000. Agora sim, eu divido 22.000 dividido por 20.000. Tá certo? Posso fazer aqui uma divisão aqui sem problema nenhum. Olha, 22 dividido por 20.000. Ó. 2.000, 20.000. Veja bem, eu vou colocar aqui, coloco um zero aqui, 220. Aí eu coloco um zero aqui, coloco uma vírgula.
coloco outro zero aqui, ficou 2.000, né? Ainda fica menor do que 20.000, coloco um zero aqui, tá certo? Aí vou colocar mais um zero, aí vai ficar quanto? 22.000. Aí eu ponho aqui mais um zero também, tá certo? Aí 22.000 dividido por 20.000 é igual a 1. 20.000 vezes 1 vai ser igual a 20.000. 20.000, ok? Aí eu tenho 22.000 menos 20.000 será igual a quanto, pessoal? Será igual a 2.000, né? Sobrou 2.000. Sobrou 2.000. Aí 2.000 menor do que 20.000, vou colocar um zero aqui, fica 20.000, tá certo? Aí 20.000 dividido por 20.000 é igual a 1. 20.000 vezes 1 é igual a 20.000. Aqui, faço a subtração, zerou. Então, esse DR aqui, pessoal, DR é igual a quanto? É igual a 0,0011. Certo? 0,0011. Só que é o seguinte, para ficar expresso em porcentagem, esse valor aqui eu tenho que multiplicar por 100, olha. Eu tenho que multiplicar por 100. Então, a dilatação relativa, expressa em porcentagem, será quanto? Quando eu multiplico por 100, é a mesma coisa que andar vírgula quantas vezes? Uma, duas. Então, andou aqui, ó. Uma, duas, ficou aqui, ó. Fica 0,11 e eu coloco por 100. Tá certo? Então, a dilatação relativa foi na ordem de 0,11%. Tá ok? Lembrando que a dilatação relativa é o ΔV dividido pelo V0 vezes 100. O ΔV eu tenho, o V0 também eu tenho. Divido um pelo outro, faço a divisão aqui, olha, e encontro esse valor. Só que eu não tinha multiplicado por 100 aqui. Agora eu fiz a multiplicação por 100 para o valor ficar expresso em porcentagem. Então a dilatação relativa é igual a 0,11%. Ok, pessoal? Façam esse exercício pelo menos umas 2 vezes, tá? Para vocês treinarem para a avaliação que nós realizaremos. Ok? Muito obrigado, tá certo? E estudem, ok?